Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, eu realizei uma pesquisa minuciosa dentro do aplicativo do Banco Inter e selecionei os melhores investimentos do Banco Inter para 2024. E para selecionar esses investimentos eu considerei várias coisas: juros da economia, ciclo de queda dos juros, bolsa de valores, os ativos de renda variável também entram nessa seleção, economia global e economia brasileira. Tudo isso para conseguir filtrar as melhores opções. E obviamente eu irei explicar o racional por trás de cada um desses investimentos que você encontra hoje dentro do Banco Inter. E eu sei que devido à grande quantidade de investimentos existentes, você pode até ficar confuso sem saber no que investir. E aqui vão ter investimentos desde os mais simples e seguros, para aqueles investidores mais conservadores, até investimentos mais agressivos, mais arrojados, para aqueles investidores que buscam ter uma exposição em ativos mais arriscados, ou então que buscam uma diversificação em ativos mais voláteis. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E o primeiro investimento que eu selecionei aqui é um investimento de renda fixa. E esse, sem dúvidas, é o investimento mais conservador que nós temos aqui nessa lista. E mesmo assim ele entrega um rendimento bem acima da poupança. Nesse caso eu estou falando do CDB de liquidez diária de 100% do CDI do Banco Inter e que tem a sua rentabilidade até 102% do CDI, dependendo se você fizer parte ou não de uma comunidade de investimentos, ou então se você investir um valor mais relevante, você consegue também escalar essa rentabilidade de 100% do CDI para 102% do CDI. Um detalhe importante é que o investimento mínimo nesse CDB é de apenas R$1, então não existe desculpa para uma pessoa não investir, afinal com R$1 você já consegue iniciar nos investimentos. E como esse investimento tem liquidez diária, você pode solicitar o resgate do seu dinheiro em qualquer dia da semana, seja dia útil ou então final de semana ou então feriado, até as 21h55 da noite. E eu coloquei esse investimento no primeiro lugar simplesmente porque ele tem uma característica muito interessante, porque como ele tem liquidez diária, você pode tirar o seu dinheiro em qualquer dia e horário, praticamente até as 21h55 da noite. Esse seria o investimento ideal para aquele dinheiro que você não sabe quando vai precisar. Vamos imaginar que você está aí no seu dia a dia vivendo normalmente e aí acontece um problema que você soluciona com o dinheiro e você precisa de um dinheiro rapidamente. É justamente desse investimento que você consegue tirar esse dinheiro. Um investimento com liquidez diária que já cumpre esse propósito. Então, esse investimento seria o ideal para reserva de emergência. Para você que não sabe o que é uma reserva de emergência, é um dinheiro que você pode precisar em qualquer momento e deve estar em um investimento que tenha duas características essenciais: alta segurança e alta liquidez. Nesse caso, o investimento é muito seguro, estamos falando do Banco Inter, e ele ainda tem a proteção do FGC. E com relação à liquidez, ele tem liquidez diária e você pode tirar o seu dinheiro caso você tenha algum problema. Com relação ao valor que você deve ter na sua reserva de emergência, ele varia dependendo da sua ocupação e da sua fonte de renda. Se você é hoje um trabalhador CLT, trabalha para uma empresa, caso você seja mandado embora, você tem alguns benefícios, você tem seguro-desemprego, então você tem um acerto ali. Nesse caso, a sua reserva de emergência pode ser um pouco mais baixa. Nós geralmente dizemos de 6 meses, ou seja, se você tem um custo de vida mensal de, por exemplo, R$2.000, seria 2.000 vezes 6 meses, daria R$12.000 de reserva de emergência. Agora, se você é um trabalhador autônomo que tem menos benefícios, caso você realmente perca a sua renda, o ideal é que a sua reserva de emergência seja de no mínimo 12 meses do seu custo de vida. Isso é justamente para te dar uma segurança na hora de fazer outros investimentos. Agora, partindo para o segundo investimento dessa lista que eu selecionei aqui, nesse caso é a LCI DI 360 dias disponível dentro da plataforma do Banco Inter. LCI, para você que não sabe, é uma letra de crédito imobiliário. É um investimento que tem a finalidade de fomentar o setor imobiliário, já que o dinheiro captado pelo banco nesse investimento geralmente tem um destino no mercado imobiliário, seja o financiamento de algum imóvel ou algo nesse sentido. E seria muito parecido com uma LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, que tem a finalidade de fomentar o setor do agronegócio. Como você pode ver aqui, esse investimento tem uma rentabilidade que vai até
93% do CDI. E eu digo até 93% do CDI porque a rentabilidade normal desse título é 91% do CDI. E caso você invista um valor maior, ou então você faça parte de uma comunidade de investimentos que já tenha atingido um nível onde você consegue um incremento de rentabilidade, você aumenta essa rentabilidade até 93% do CDI. A comunidade de investimentos é basicamente um grupo que você e outros investidores se reúnem e fazem investimentos próprios. E dentro da comunidade, os investimentos de cada um acabam meio que se somando ali dentro da plataforma. O dinheiro fica separado, obviamente, mas é só um incentivo que o Banco Inter fez para que você trouxesse os seus investimentos para ele. E assim você consegue esse incremento de rentabilidade e outros benefícios que outros níveis da comunidade podem te dar, como por exemplo a possibilidade de solicitar um cartão Black. Então a rentabilidade normal dessa LCI é de 91% do CDI. E por mais que o rendimento seja abaixo do CDB que eu falei no primeiro investimento, a rentabilidade aqui é maior. Isso porque tanto uma LCI quanto uma LCA, justamente por terem esse papel de fomentarem setores muito estratégicos para a economia, o governo dá uma isenção fiscal nesses investimentos. Então, normalmente, em alguns investimentos, como o CDB, você tem uma alíquota de imposto de renda que incide sobre a sua rentabilidade no momento do resgate do título, a depender do prazo que você permanece investido. E nesse investimento em LCI e em LCA, você não tem esse imposto. Esses investimentos são isentos de imposto de renda. Aqui você consegue ver as características desse investimento. Então, nós temos o valor mínimo de investimento de R$50, o emissor é o próprio Banco Inter, o vencimento é em 2025, então dá um ano de vencimento. A rentabilidade é até 93% do CDI, é isento de imposto de renda. Tem aqui a opção de resgate antecipado, mas na verdade isso daqui você meio que coloca o seu investimento disponível para que outro investidor invista e não é garantido que você consiga. Se outro investidor investir, aí você consegue vender esse título antecipadamente, geralmente com um deságio, então existe uma perda. Por isso eu recomendo que caso você faça um investimento em algum investimento, alguma aplicação que tenha resgate somente no vencimento, como é esse caso aqui, tenha liquidez somente no vencimento, você considere levar o seu título até o vencimento, justamente para você ter a rentabilidade combinada ali. O grau de risco é muito baixo, porque o Banco Inter é um excelente emissor, é um banco muito seguro, rating AA+, que significa que esse investimento tem um baixo risco, e a equivalência que eles mostram aqui é em um CDB de 116,25% do CDI. Então esse é um investimento muito interessante, principalmente para pessoas que querem fazer investimento em um título pós-fixado que acompanha a taxa Selic. Mas vamos lembrar que a taxa Selic está em um período de queda nesse momento e muito provavelmente a sua rentabilidade, como ela acompanha a Selic, já que o CDI fica sempre 1/10 abaixo da taxa Selic, você teria sua rentabilidade diminuindo, a sua rentabilidade efetiva iria diminuir ao longo desse período. Por isso, o próximo investimento visa dar um fator de proteção. E não, eu não estou falando do título pré-fixado, onde você iria travar uma rentabilidade em um patamar mais alto enquanto a taxa Selic cai. Isso porque, nesse momento, as opções que eu encontrei aqui dentro do aplicativo do Banco Inter de pré-fixados não são atrativas. Mas eu encontrei um investimento muito interessante, que é uma LCI IPCA final 3 anos, é o nome do investimento. Basicamente, tem uma rentabilidade que vai até IPCA mais 5,09%, o que significa que esse investimento vai pagar IPCA, que seria a inflação oficial aqui no Brasil, mais 5,09% ao ano durante o período de 3 anos. E um dado interessante é que se nós puxarmos o histórico da inflação aqui no Brasil, medida pelo IPCA, de 2002 até 2023, são 22 anos. Em todo esse período nós tivemos somente 8 anos onde a inflação foi abaixo de 5% e somente 3 anos em que ela foi abaixo de 4%, sendo que em vários momentos ela foi bem maior. E na média foi de 6%, 6, alguma coisa. Ou seja, esse título atrelado à inflação, além de te dar esse fator de proteção, onde se a inflação subir, a sua rentabilidade também sobe, oferece uma excelente rentabilidade nesse momento. Porque se a inflação média nesses próximos 3 anos fosse de, por exemplo, 5% ao ano, você teria sua rentabilidade em 10,09% ao ano, que seria muito interessante, já que é um investimento isento de imposto de renda. E ainda com a possibilidade de, se a inflação subir muito, você ter essa
essa correção na sua rentabilidade. E antes que você diga: Marco, mas no Boletim Focus a expectativa de inflação para 2024 é 3,81% e para 2025 e 2026 é 3,5%. Não faz sentido porque esse investimento vai pagar menos. Para você que não sabe, o Boletim Focus é um relatório liberado pelo Banco Central, onde você tem várias entidades importantes do mercado financeiro dando as suas opiniões de para onde elas acreditam que vão alguns indicadores da economia, como taxa Selic, inflação, PIB, câmbio, então você tem ali até o dólar mesmo e várias outras informações. E esse é um relatório que é liberado toda segunda-feira pelo Banco Central, ou seja, toda segunda-feira você pode ter alguma alteração referente aos acontecimentos da última semana. Mas a grande verdade é que na maioria das vezes esses relatórios erram as projeções, principalmente quando nós consideramos prazos mais distantes. Então, quanto menor o prazo, menos coisas podem acontecer e mais assertiva tendem a ser as previsões. Só que quando nós estendemos mais o prazo para, por exemplo, 3 anos, veja que muito mais coisas podem acontecer em 3 anos, de modo que fica impossível de prever qualquer acontecimento econômico. Por isso, eu digo para você não levar tanto em consideração esses relatórios para prazos maiores. E nesse caso, você deveria se atentar mais aos fatos já ocorridos, como por exemplo a inflação que já aconteceu no Brasil durante esse prazo de 22 anos para trás. Nos detalhes do investimento, nós temos aqui uma informação que o rendimento é de IPCA mais 4,89% e aumenta dependendo do valor investido, ou então se você estiver em alguma comunidade de investimentos que tenha atingido o valor estipulado aqui. E mesmo assim, caso você não faça parte de uma comunidade de investimentos ou não invista mais do que R$250 mil e tem esse retorno de IPCA mais 4,89%, eu acredito que é um investimento que ainda assim tem uma boa taxa de rentabilidade e pode oferecer um excelente rendimento. Nas características desse investimento, nós temos o valor mínimo de investimento de R$50, o emissor é o próprio Banco Inter, o vencimento é em 2027, então nós temos aí o prazo de 3 anos, como eu já tinha falado, a rentabilidade é até IPCA mais 5,09%, isento de imposto de renda. Tem também a possibilidade do resgate antecipado, sujeito à liquidez do mercado, e caso você venda antecipadamente, você muito provavelmente venderia com um deságio, um pouquinho abaixo do valor que ele está valendo naquele momento. Então eu recomendo que você realmente leve o título até o vencimento, porque a liquidez normal dele é no vencimento. Grau de risco baixo, rating AA+, então praticamente não tem risco. A equivalência seria em título IPCA mais 5,99%, o que não é de fato uma verdade, porque isso daqui depende muito de quanto vai ser a inflação. Se você considera uma inflação de 0%, o imposto de renda que iria incidir seria somente sobre a taxa, mas se você tem uma inflação de 10%, seria 10 mais a taxa, e aí o imposto de renda pegaria bem mais. Por isso que essa equivalência não funciona muito bem para títulos atrelados à inflação. E agora nós já finalizamos essa parte de renda fixa e vamos para alguns investimentos que têm um potencial de retorno maior e também tem um risco maior por algumas características. E quando eu digo risco maior, não significa de fato que você tem uma possibilidade alta de perder dinheiro. Logicamente, se você fizer investimentos ruins, você poderia sim perder dinheiro, mas a questão é que nesses próximos investimentos, diferente dos investimentos que eu falei de renda fixa, existe a possibilidade de você ter uma desvalorização, enquanto nos investimentos de renda fixa você não tem essa possibilidade. Você tem um valor principal e é dali para cima. Já nos investimentos de renda variável, existe a possibilidade de desvalorização. Mas antes de falar desses investimentos, se você acha que esse vídeo está te ajudando de alguma forma, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações, porque dessa forma você me ajuda a continuar com o meu trabalho. E o quarto melhor investimento que eu separei aqui dentro do aplicativo do Banco Inter é o investimento em fundos imobiliários. Bom, não poderia faltar esse investimento nessa lista. E o que eu quero mostrar aqui para você é uma coisa muito interessante. Como você pode ver nesse gráfico aí, antes da pandemia, ali em 2019, nós tivemos a bolsa de valores como um todo, fundos imobiliários, ações, tudo se valorizando muito. E quando ocorreu a pandemia foi um choque e nós tivemos muitos investidores saindo de bolsa de valores, saindo de investimentos em renda variável, porque as pessoas achavam que as empresas iriam quebrar, que os imóveis dos fundos imobiliários iriam ser destruídos pelo coronavírus ou algo parecido. E o período que sucedeu essa grande queda na bolsa foi um período de subida no curto prazo e basicamente após isso os fundos imobiliários ficaram
ficaram em um patamar descontado por muito tempo, e esse período foi até meados de março de 2023. E durante todo esse tempo, quem conseguiu comprar boas quantidades de bons fundos imobiliários acabou colhendo uma excelente valorização, porque quando se confirmou o início do ciclo de queda da Selic, os investidores que tinham saído de fundos imobiliários e ido para renda fixa resolveram voltar de renda fixa para fundos imobiliários. Nós já conseguimos ver uma grande valorização nesse período. E mesmo assim ainda existe muito espaço para os fundos imobiliários se valorizarem, porque a Selic ainda se encontra em um patamar elevado de 11,25% no momento de gravação desse vídeo e com uma tendência de queda. E eu acredito que nos próximos meses e anos nós devemos ver um número muito maior de investidores de renda fixa saindo de renda fixa e indo para investimentos de bolsa de valores, nesse caso fundos imobiliários. E eu inclusive fiz vídeos durante um ano comprando mensalmente uma certa quantidade de fundos imobiliários, explicando que aquele era um momento muito interessante, um momento muito atrativo para os fundos imobiliários. Quem me ouviu e investiu acabou colhendo excelentes valorizações nos fundos imobiliários, e quem não ouviu acabou ficando de fora dessa valorização. Mas ainda existem muitos fundos imobiliários bons que são recomendados por várias casas de análise. E eu vou citar aqui 3 fundos imobiliários recomendados por algumas casas de análise. Na verdade, essa daqui é uma matéria do Infomoney, onde eles falam de 4 fundos, 3 de tijolo e 1 de papel. E na verdade eu vou citar apenas os fundos que têm um número maior de recomendações, que nesse caso é o BTLG11, o HGBS11 e o PVBI11. Uma informação importante é que essa matéria é de um mês atrás, então pode ser que nesse período os fundos já tenham atingido um patamar de valorização maior e não sejam mais as recomendações do momento. Mas como eu não posso fazer indicações diretas de investimentos, o que eu posso sugerir é que você estude esses fundos e alguns outros parecidos com esses. Então esses são fundos não para você investir diretamente, mas sim para você pesquisar e aprender um pouco mais sobre esses fundos e ver se faz ou não faz parte da sua estratégia. E como eu sempre digo, aprenda a você mesmo analisar os fundos imobiliários. E para investir em fundos imobiliários aqui dentro do aplicativo do Banco Inter é muito simples. Você estando aqui na tela inicial, você vem aqui na parte de investir, vai procurar a opção aqui de ver todos. Aí você pode clicar aqui em Ações Brasil, que é um atalho que tem ali na parte anterior também. E aí você basicamente pode buscar o ativo aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, BTLG11. Aí você já pesquisa esse ativo e aqui nós conseguimos ver um gráfico dele, no período de 5 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, período máximo aqui. Ele é um fundo que está desde 2010, então ele teve a sua abertura em 2010, em um patamar bem mais barato. Hoje ele já está custando aí na casa dos R$100. Então é um fundo que se valorizou muito nesse período. No último ano ele teve aqui uma valorização, saindo aqui da casa dos R$85 para o patamar atual de R$103, quase R$104. E aí tem outros fundos também que você pode pesquisar e ver se faz ou não faz parte da sua estratégia. E o quinto investimento que eu vou falar aqui, não poderia faltar, é o investimento em ações de empresas brasileiras. E o que acontece é que esse mesmo movimento percebido nos fundos imobiliários é um movimento que também foi percebido no mercado acionário brasileiro. Então, com a pandemia, você teve uma queda de muitos ativos e o índice Bovespa, que é basicamente uma carteira teórica com os principais ativos da nossa bolsa de valores, as ações mais líquidas, se desvalorizou bastante e abriu uma grande oportunidade para investimento naquele período. E essa oportunidade durou também até meados de 2023, onde nós tivemos, após a confirmação do ciclo de queda da Selic, uma valorização bem interessante, principalmente ali no final de 2023. Mas a Bolsa Brasileira, mesmo tendo batido a sua máxima histórica, assim como o IFIX, Índice de Fundos Imobiliários, continua com a relação preço sobre lucro das suas empresas em um patamar historicamente barato. E como um bônus aqui para você, eu vou listar 5 setores de empresas em que as empresas desses setores são essenciais, independente da crise que o país possa viver um dia. Esses 5 setores são o setor bancário, o setor de energia, o setor de telefonia, o setor de saneamento e o setor de seguros. Dentro desses 5 setores você vai encontrar algumas empresas de extrema qualidade e necessidade para o funcionamento do nosso país. E assim você consegue fazer excelentes investimentos. E todos esses investimentos que eu mostrei aqui nessa lista você consegue fazer dentro do próprio aplicativo do Banco Inter, fora várias outras opções que você também tem acesso pelo aplicativo do Banco Inter. E aí, o que você achou dessa lista com os melhores investimentos do Banco Inter? Comenta aqui embaixo a sua opinião e nos vemos no próximo vídeo.